Deuteronômio 11:8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir, a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e reverenciamos a Tua palavra, porque a reconhecemos, Pai, como nosso manual de vida, de fé, de prática. Senhor, é a nossa bússola, é a Tua palavra quem nos orienta, quem nos dá destino, quem nos dá direção. É a Tua palavra quem responde às nossas questões, é a Tua palavra quem elucida as nossas dúvidas, é a Tua palavra, Senhor, que nos traz luz aos assuntos mais difíceis e complicados nos quais nós vivemos diariamente. É a Tua palavra que nos salva, é a Tua palavra, Senhor, que nos tira da ignorância, é a Tua palavra, Senhor, que nos coloca em uma posição, Senhor, de conhecimento. E nós sabemos que não há melhor ou maior conhecimento do que conhecer ao Senhor e a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, e que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Aqui nós estamos vendo os benefícios da obediência. Estamos vendo os benefícios que traz a obediência. E é assim na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se nós obedecemos, nós colhemos bênçãos. Se nós desobedecemos, nós ficamos perdidos, nós ficamos distantes, nós ficamos alheios, nós ficamos vulneráveis, porque a obediência, ela é uma prova de que nós amamos ao Senhor. Nós não obedecemos por sermos legalistas, nós não obedecemos por observar a palavra e saber que ali está falando isso, então eu vou ter que fazer isso. Não, nós obedecemos por amor, e a obediência é algo que nós ensinamos para as crianças. Obedeça com alegria, obedeça sorrindo, mesmo que esteja chato, mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja doendo. Seja obediente, porque os frutos da obediência são frutos bons, os frutos da obediência são frutos grandes, os frutos da obediência são as promessas que o Senhor nos fez. Quantas são as promessas que o Senhor nos fez? Quantas são as promessas que o Senhor nos faz? E quantas são as exigências que a palavra nos aponta para que nós possamos viver as promessas? São muitas. Agora, nós queremos ficar com a parte das promessas. E mais, nós queremos para ontem. Nós queremos viver o agora. Nós queremos viver, porque tem uma promessa aqui de que eu terei vida e a terei em abundância. Cadê essa vida abundante? Cadê a minha obediência? Então, meus irmãos, não se engane
Com Deus não se brinca, diz a palavra. Tudo que você semear, isso também você vai colher. A semeadura, ela é opcional. Sabe aquela camiseta dos princípios que nós tínhamos na loja? Acho que tem ainda. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Porque depois que nós plantamos, não tem mais como a gente colher coisas diferentes. Nós plantamos sementes de morango, nós não vamos colher melancia. Não podemos nos enganar, não podemos nos auto-sabotar, achando que se nós fizermos algo, aquilo não vai aparecer. Ninguém está vendo, não tem problema. Então, se eu continuar fazendo isso, não vai dar nada, não vai ter problema nenhum. Mas a palavra diz claramente: não se engane, com Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, isso também você vai colher. E a palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo 11 de Deuteronômio, sobre os benefícios da obediência. E ela começa falando, ali no verso 10, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. O que nós entendemos aqui? O Egito era o lugar da escravidão. O Egito era o lugar onde eles serviam aos senhores daquela terra, mais especificamente a Faraó. Mas quando eles saem do Egito, então agora eles têm muitas possibilidades. Por quê? Porque eles passam a viver a liberdade do reino. Eles passam a viver a liberdade que Deus tinha dado a eles através de Moisés. E trazendo para as nossas vidas, nós sabemos que o Egito é a terra do pecado. O Egito é um lugar de escravidão, onde éramos escravos do pecado, onde éramos escravos das práticas que afrontavam a palavra de Deus e ao Senhor, onde éramos escravos da nossa carne, do nosso eu, dos nossos prazeres. Mas uma vez que nós fomos libertos, e a liberdade que Cristo nos libertou, passamos então a viver o reino de Deus e a liberdade que Cristo nos proporciona. E passando então, como diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não vivemos mais a terra do Egito, não vivemos mais a escravidão do pecado, não vivemos mais debaixo de um jugo de escravidão. Nós temos opção, nós temos poder de escolha, nós temos o poder de falar o que nós queremos e o que nós não queremos, não porque nós somos escravos de algo, mas porque nós escolhemos obedecer a Deus. Obedecer a Deus não é uma imposição. Obedecer a Deus não é algo que a igreja determina. Obedecer a Deus é uma escolha de cada um. E então nós vemos que quando nós éramos escravos no Egito, nós fazíamos as coisas com a força do nosso braço. É isso que diz o verso 10. Quando passais a possuir, não é como a terra do Egito, aonde saís. Lá vocês semeavam a vossa semente, com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Não é mais do nosso jeito, não é mais da nossa forma, não é mais na força do nosso braço, mas contar com a bênção do Senhor. É viver a chuva de bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. É nós sabermos que se nós formos obedientes àquilo que o Senhor nos falou, independente do que o outro está vivendo, porque nós temos facilidade em copiar, nós temos facilidade em nos comparar, nós temos facilidade em desenvolver aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. Então aquele modelo é um modelo que nós não podemos deixar de seguir. Não, o Senhor nos tirou de um modelo e agora Ele está nos modelando para viver tudo o que Ele tem para nós vivermos. E é um tempo de liberdade. Liberdade no Espírito. E quando nós temos liberdade no Espírito, nós temos prazer em obedecer. E passamos então a fazer tudo
confiando no Senhor. Tudo que nós fazemos confiando no Senhor. Amém. Não é mais na força do nosso braço. Nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, nós vamos fazer a nossa parte. Mas os frutos, eles são dados pelo Espírito do Senhor. Nós não podemos buscar resultados, porque o mundo nos cobra resultados. Mas nós podemos esperar os frutos. Nós podemos fazer o quê? Esperar os frutos. Ah, que palavra fácil de falar, né? Esperar. É muito mais fácil do que falar inconstitucionalissimamente. Esperar, uma palavra simples. E porque a palavra é simples, é também simples viver, não é? É aí que está o grande desafio. Para nós que somos a igreja do Senhor. O grande desafio para nós, igreja do Senhor, é saber esperar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala nesse trecho, a minha versão não menciona isso, mas lá em Tiago 5, até deixei marcado aqui, Tiago 5, verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, tanto em Deuteronômio quanto em Tiago e outras passagens que falam da primeira e da última chuva, na minha versão fala primeira e última, mas em outras versões vai falar a chuva temporã e a chuva serôdia. O que seria isso? A chuva temporã é a chuva do início do outono. Quem já visitou outros lugares e passou tempo, como a Gabi que morou na Europa, enfim, pessoas que conhecem, o Ed que já passou por Israel, eu que já morei fora também, algumas pessoas que já são mais viajadas, sabe que principalmente na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, as estações, elas são muito bem destacadas, muito bem determinadas. Quando acaba uma estação, no dia seguinte você já percebe ao sair que já mudou de estação. Aqui no Brasil é um pouco diferente, a gente tem chuva quase que o ano todo, mas nós sabemos que em outros lugares, em outros países, as estações elas são muito bem determinadas. Então você termina uma estação, no dia seguinte você já percebe a mudança de estação. Às vezes você não está nem ligado que mudou a estação, mas por olhar lá fora, a chuva temporã vinha para que a semente que tinha sido plantada, ela fosse regada, e ali começava uma temporada de chuvas, até a chuva serôdia, que era a última chuva. E nessa temporada de chuvas, a semente que estava embaixo da terra, onde estava a semente? Embaixo da terra. A semente que estava embaixo da terra, ela era regada e começava a brotar, e as chuvas sequenciais faziam com que ela crescesse, e a última chuva, ela regava para que o fruto fosse entregue. Meus irmãos, que perfeição do nosso Deus. E isso acontecia segundo a obediência do povo. Isso acontecia segundo a obediência do povo. Só que hoje para nós isso não é tão claro. Por quê? Porque nós obedecemos e desobedecemos, as consequências vêm, a gente mistura tudo e fala que está tudo dentro da vontade de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela é constituída por princípios. E o princípio do semear e colher nos mostra, nos aponta para algo precioso. Que toda semente, ela tem uma colheita. A palavra de Deus não fala que a semente que o crente semear,
A semente que o evangélico semear. Deus nos livre disso. O sol nasceu para todos. Então, a semente que é plantada por qualquer pessoa, ela vai dar o fruto e a colheita virá. Agora, a pergunta é: o que você tem plantado? Como nós vimos, o Senhor, Ele nos orienta a sermos pacientes. E isso é determinante para que os frutos sejam bons. Por quê? Porque se nós colhermos antes, se nós acharmos que não está dando fruto, se a gente achar que aquilo ali não deu nada, aí eu vou arrancar, nós vamos fazer coisas precipitadamente, antecipadamente. E não é isso que o Senhor espera. Não é isso, exatamente, não é isso que o Senhor espera. O Senhor, Ele olha para nós e Ele quer ver em nós corações obedientes, mas também que sabem esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é algo fácil, mas é algo necessário. E os frutos da espera são frutos doces. Os frutos da espera são frutos doces. Quando nós trocamos os pés pelas mãos e passamos a fazer coisas em desobediência à palavra, porque nós queremos... Sabe quando você pega o abacate e embrulha no jornal para ele amadurecer mais rápido? Sabe quando você coloca a banana no micro-ondas para ela amarelar mais rápido? Nem sei se isso existe, mas estou imaginando. Então, às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós queremos antecipar a maturação das coisas. Nós queremos antecipar o tempo das coisas. E eu que determino os tempos. Eu que sei o tempo que as coisas têm que acontecer na minha vida. Então eu vou fazer já, porque se eu não fizer já, quando que eu vou fazer? Eu não vou ter mais tempo de fazer. Meus irmãos, lá no Gênesis nós encontramos algo tão lindo e precioso. Gênesis capítulo 18 fala que o Senhor falou com Abraão. Os dois anjos que aparecem para Abraão com o Senhor falam que ele teria um filho. E ele dá uma promessa para Abraão. E Sara estava ouvindo. Só que Sara já não menstruava mais. Sara já era velhinha. Isaac nasce quando ela tinha praticamente 100 anos. Ela riu quando o anjo falou que eles teriam um filho. E é isso que nós fazemos quando nós olhamos as circunstâncias da nossa vida. Nós começamos a rir daquilo que o Senhor pode fazer. E aí você vem no culto e ergue as suas mãos e adora o Senhor e fala: o Senhor é o Deus do impossível. Para quem? Só para o outro? Só para o vizinho? O Senhor é o Deus do impossível para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Só que todo aquele que crê também entende que precisa esperar. Todo aquele que crê também entende que precisa ser amadurecido. As chuvas não paravam até que o fruto nascesse. E a chuva serôdia, que era a última da primavera, ela fazia com que os frutos viessem. Então cessavam as chuvas. O que é isso? Isso fala de ciclos. E a nossa vida é feita de ciclos. Deus falou comigo através de um rótulo de shampoo. E eu lendo o rótulo do shampoo, lá embaixo estava escrito: recicle. E eu comecei a chorar e eu falei: meu Deus, o Senhor está falando comigo através de um rótulo de shampoo. O que é reciclar? É começar um novo ciclo. É começar uma nova etapa. É começar um novo na nossa vida. E começar um novo ciclo não é sozinho, mas é com o Senhor. Começar um novo ciclo para aqueles que sabem e entendem o poder e a importância da obediência é fazer isso
com o Senhor e não sozinho. E fazer a iniciação de um novo ciclo com o Senhor é convidar o Senhor a falar: Senhor, qual é o próximo passo? E não é falar para Deus: Senhor, aqui está o meu próximo passo, abençoa aqui. Essas são as minhas ideias. Abençoa aqui as minhas ideias. Foi Pedro que falou isso? Pois é. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha na desordem. Deus não trabalha na afobação. Deus trabalha na espera, na paciência, na calmaria. Elias estava escondido em uma caverna, veio trovões, veio ventania, veio tempestade, e a palavra diz que Deus não estava, mas quando veio o vento calmo, ali Deus estava. Quando nós descansamos o nosso coração no Senhor, é ali que Ele nos apresenta aquilo que Ele já tem preparado para nós desde a eternidade. É esse entendimento que nós precisamos ter. O Senhor já tem tudo preparado para nós vivermos nessa terra desde a eternidade. Agora nós precisamos entender a paciência e a espera no Senhor para que Ele nos entregue gradativamente aquilo que nós precisamos viver nos tempos em que precisamos viver. Deus está se manifestando, mas Deus, como ensina a palavra, Ele se manifesta na nossa rotina. E isso é maravilhoso quando nós entendemos. Nós achamos que Deus se manifesta somente no barulho, na oração em línguas, no arrepio, no sentimento, no tempo que eu passo orando, no tempo que eu passo jejuando, no conhecimento que eu tenho na palavra. Não, Deus se manifesta no dia a dia. Amém. Nas pequenas coisas que nós vamos fazendo. E eu quero aqui falar algo para você. Não diminua aquilo que é glorioso. Não diminua aquilo que é glorioso. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Além do Senhor falar comigo sobre reciclar. Irmãos, nós que andamos com o Senhor, nós temos experiências com Deus quase que diariamente. Eu e você, nós temos. Talvez você não esteja percebendo, mas você tem todos os dias experiência com Deus. O Espírito Santo fala com você. E você às vezes está esperando vir raios e trovões para você entender: oh, Deus está falando. Olha, bradou uma voz do céu e falou comigo. Não, o Senhor vai falar com você em coisas pequenas. E como diz o profeta Judá Bertelli, no profético tudo fala. E eu estava lá com o shampoo e o Senhor falou comigo. Mas eu acho que o mistério estava no banheiro essa semana. Porque eu precisava fazer a barba. Fazia tempo que eu não fazia barba em casa. Geralmente eu vou no urso. E aí eu precisava fazer a barba. E aí eu fui no banheiro, não tinha espuma de barbear. Falei: nossa, o que eu vou fazer agora? Vou passar sabonete, eu vou sair com a cara tudo cortada. E eu perguntei para a Sara, porque a Sara e a Alice, elas usam espuma de barbear para fazer slime, né? Quem tem filhos dessa idade sabe. Né, Maria? E aí eu perguntei para a Sara: Sara, tem espuma de barbear nas suas coisas de slime? Papai, não tem. Acabou tudo, tal. Ah, então tá bom. E aí eu fiz a seguinte pergunta: Senhor, o que eu vou usar para fazer a barba? E eu ouvi assim: condicionador. Falei: uau! Deus falou para mim que eu tenho que usar condicionador. Mas não satisfeito, eu peguei o celular e coloquei lá no Google: o que eu uso para substituir a espuma de barbear para fazer a barba? Resposta: condicionador. Nossa, pastor, que negócio bobo. Bobo para você que não viveu a experiência.
E eu estou trazendo essas coisas aqui para que você entenda que o glorioso está nas pequenas experiências que nós temos no dia a dia. Então, não torne pequeno aquilo que é glorioso. Não torne pequeno aquilo que é grande e que o Senhor faz para fortalecer a nossa fé. Não torne pequenas as experiências que o Senhor nos dá todos os dias. Porque a chuva serôdia começava, a chuva temporã começava e dia após dia o agricultor ficava ali diante do Senhor, orando, trabalhando e esperando o dia da chuva serôdia. Não é da noite para o dia. Não é do jeito que a gente quer. Não é na hora que a gente quer. Mas é ao tempo do Senhor, segundo a nossa obediência. Quanto mais nós demoramos para obedecer, mais nós demoramos para colher. Quanto mais nós demoramos para obedecer, mais demora para vir a chuva sobre a nossa vida. E nós precisamos da chuva espiritual sobre nós. Nós precisamos de uma chuva que vem para molhar aquilo que está seco dentro de nós. Amém. Nós precisamos dessa chuva. Um dia eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu estava em uma situação, era solteiro ainda, estava numa situação que eu falei para o Senhor: Senhor, eu estou seco por dentro, eu não tenho sentimentos mais, parece que eu estou desprezando as pessoas. Era só impressão, mas era aquilo que eu estava vivendo, era aquilo que eu estava sentindo na pele. Parece que eu não consigo mais acolher as pessoas, parece que eu não... E eu lá, congregando, eu ia na igreja, não conseguia me relacionar com ninguém, não conseguia ter amizades profundas, eu estava realmente como uma folha seca. E então eu fui para minha casa. Eu me lembro que eu peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado, que eu tinha comprado, aquela Bíblia foi a primeira Bíblia que eu comprei, a Bíblia Viva. E eu abri a Bíblia Viva, comecei a ler Isaías, e quando eu chego no capítulo 44 de Isaías, eu começo a ler, e aquela palavra começa a entrar no meu coração. Eu vou molhar os campos que estão secos. Uma coisa que eu pensava, uma coisa que eu tinha certeza que eu não poderia ser pai. Já contei essa história aqui. E naquele dia o Senhor falou para mim: eu vou abençoar os seus descendentes, os descendentes dos seus descendentes. E ali Ele foi falando, e foi como uma chuva que veio sobre a minha vida e começou a molhar os campos que estavam secos. E eu comecei a voltar a sentir tudo aquilo que outrora eu havia sentido no Senhor, e comecei a voltar a viver experiências profundas com o Pai. As nossas maiores experiências, elas estão no dia a dia. Mas como nós vamos viver experiências no dia a dia, se todas as nossas decisões, elas precisam ser logo, elas precisam ser para ontem, elas precisam ser rápidas. Nós entramos em situações precipitadamente, e depois nós temos dificuldade de sair. Aí nós culpamos todo mundo na síndrome de Adão, que fala que foi o outro e não foi eu. Aí nós queremos achar um culpado, queremos achar o erro. Calma, o erro foi você ter dado o passo. O erro foi você ter aceitado a proposta. O erro foi ter você dito sim. O erro foi você não ter observado a palavra e visto como o Senhor trabalha. O Senhor tem ordem para trabalhar. O Senhor não trabalha de qualquer forma. Nós precisamos entender como o Senhor trabalha e o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o grande desafio para nós como igreja é aprender a esperar do Senhor. É aprender que a chuva virá e ela regará a nossa terra, e os frutos virão segundo a semente da obediência que está sendo plantada. Mas tudo vem ao tempo que o Senhor determinou. Há uma máxima onde eu já ouvi muito isso. Quando você aborda alguém que está distante do Senhor, não está congregando mais, está fora da igreja, não quer mais saber de Deus,
e você fala, você precisa voltar para Jesus, vamos voltar, vamos para a igreja, e a pessoa fala, no tempo de Deus eu vou. Isso é um engano. Isso é um engano. Porque quando nós estamos dentro do propósito, o tempo de Deus se cumpre gradativamente, gradualmente. Tudo é colocado dentro do seu devido lugar, como um quebra-cabeças, onde o Senhor vai montando e nós vamos entendendo, e as coisas vão se esclarecendo, ao passo que Ele vai montando esse quebra-cabeças. Mas quando nós estamos distante do Senhor, quando nós não estamos vivendo uma vida cristã em obediência à palavra, o tempo, ele é nosso. Eu não estou falando que Deus perdeu o seu poder, que Deus perdeu o controle, que Deus perdeu o domínio, mas Ele nos deu um livre-arbítrio. E segundo a liberdade de escolha que nós temos, nós vamos nos distanciando do propósito do Senhor e achamos que a qualquer tempo o Senhor vai nos pegar, nos amarrar e trazer de volta a presença dEle. E não é assim que funciona. Nós precisamos ter a atitude de entender a palavra e viver a obediência à palavra, para que assim o tempo que fala lá em Eclesiastes capítulo 3, ele se cumpra na nossa vida. Há tempo para todas as coisas debaixo de um propósito. Debaixo do céu, dentro de um propósito. Não é assim jogado de qualquer jeito. Nós precisamos parar de tentar viver a nossa vida do jeito que a gente quer e passar a viver a nossa vida do jeito que o Senhor quer. Porque se é bom viver da nossa forma, é melhor viver da forma dele. Se é bom viver da nossa forma, é muito melhor viver da forma dele. E nós precisamos ter muito cuidado, porque esse tempo de espera, desde do plantio até a colheita, ele é um tempo que nós vamos esperar, mas nós não vamos ficar sentados. Ele é um tempo que nós vamos esperar, mas nós não vamos ficar sem fazer nada. A nossa parte nós temos que fazer, então nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos nos aprofundar na palavra. Nós vamos ter vida de oração. Nós vamos jejuar. Nós vamos congregar. Meus irmãos, quando eu falto, agora não tem como mais faltar, né? Mas quando eu faltava um culto, a sensação que eu tinha era que a minha semana era diferente. Faltava alguma coisa. E pode ser pelo costume de estar aos domingos na igreja, pode ser porque tantos anos frequentando e de repente um domingo que eu não vou, parece que perdeu alguma coisa. Pode ser isso sim, claro, nós somos totalmente adaptáveis às coisas. E quando alguma coisa muda, a gente sente. Mas meus irmãos, nada substitui eu estar em congregação, junto com os meus irmãos, recebendo a palavra de Deus, principalmente adorando a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Nada substitui quando o Senhor fala comigo. Nada substitui quando Ele olha para mim e Ele fala, eu estou vendo o teu coração e eu estou entregando algo precioso para você. Então, a nossa espera precisa ser uma espera assim como a semente ficava. Como a semente ficava? Escondida. Escondida. Quando nós nos escondemos no Senhor, Ele vai regando as nossas vidas. Ele vai regando as nossas vidas. Até o tempo oportuno que nós vamos dar os frutos da obediência. Agora, quando nós não nos escondemos do Senhor e saímos fazendo aquilo que nós achamos que temos que fazer fora do tempo, os frutos são amargos. E aí não adianta culpar o outro. Aí não adianta mais achar que Deus é injusto. Não adianta achar que a vida ela é injusta. Porque para o outro dá certo e para mim não dá certo.
Porque só para mim não acontece, para o outro acontece. Ora, por causa do nível de esforço, por causa do nível de obediência. Ah, mas a palavra fala da graça. Por que eu tenho que me esforçar? Pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Há uma graça que nos salva e uma graça que nos capacita para fazer aquilo que tem que ser feito. Não tem uma graça que fala, pode ficar sentado esperando que as coisas vão acontecer. E mesmo que a gente fique sentado esperando, as coisas vão acontecer. Mas vai demorar. Ou nem aconteça. Ou acontece de uma forma contrária àquilo que poderia acontecer. Contrária àquilo que o Senhor escreveu sobre mim e sobre você. Então, meus irmãos, a palavra dessa manhã é uma chamada à atenção para as decisões que nós temos tomado. Porque a partir da decisão que a gente toma, nós precisamos agora obedecer. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu demorei um pouco para entender, mas quando eu entendi, tive um encontro real com Deus, eu decidi que eu iria obedecer. Amém. E obedecer nem sempre é fácil, mas quando você obedece, você colhe frutos muito doces a seu tempo. Obedecer para quem tem amor ao Senhor. Obedecer para quem ama a palavra dele. Obedecer para quem tem coragem de viver uma vida fiel ao Pai. Obedecer é para aqueles que entenderam que Deus, Ele tem coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Obedecer é esperar com paciência sobre aquilo que Ele prometeu. Nós não podemos antecipar as coisas. Tudo que nós antecipamos vai fazer mal para nós, mesmo que pareça que esteja fazendo bem. Tudo que nós antecipamos vem cru, vem verde, vem amargo. Esses dias o G pegou uma manga ali, abriu a manga, mordeu a manga, cuspiu a manga, tá verde. Foi você, G? Foi. Fruto verde não serve. O fruto tem que estar maduro. E nós, plantando, receberemos a chuva do Senhor. E a chuva do Senhor é um processo de cultivo da semente. A chuva do Senhor é um processo de cultivar a semente. E cultivar a semente é permitir que essa chuva nos encontre no lugar secreto. Cultivar a semente é permitir que essa chuva nos encontre aonde ninguém está nos vendo. Porque a nossa maior prova de obediência é aonde ninguém está nos olhando. Obedecer porque o outro está vendo é bonito. Às vezes eu vejo as crianças, né, Vivi e a Tati estão aqui, Vanusa. Às vezes nós vemos as crianças. Tio, posso orar agora? Posso orar? Eles brigam para querer orar. E aí eles disputam quem faz a oração mais bonita. Né? Tem um menino que, esses dias eu estava com ele, ele posso orar, tio? Pode. Ele orou. Tio, eu orei certo. Orou. Eu orei bem. Orou. O outro sai daqui, vai até a escola orando. Chega lá. Você viu, tio? Como que eu oro? Grande. O Senhor não está esperando a nossa performance. Agora, eu pergunto, o que esses meninos que oram na nossa presença estão fazendo na nossa ausência? O que esses meninos que estão demonstrando algo na nossa presença estão fazendo na nossa ausência? Porque nós somos motivados a mostrar para o outro que nós podemos e conseguimos fazer algumas coisas. Eu tenho habilidades. Mas nós somos desafiados por Deus a fazer o nosso melhor aonde ninguém está nos vendo, que é o lugar que a semente fica, debaixo da terra, no lugar secreto, no oculto, na onde ninguém pode nos ver, só o Senhor, que é o dono da chuva. Meus irmãos, quais sementes você tem semeado? Eu quero dizer para você que a semente que você semeou com choro, você vai colher os feixes com júbilo e com alegria. Amém.
Não duvide, porque isso é uma promessa da palavra do Senhor. Não duvide, porque a seu tempo você vai colher. Eu te encorajo a continuar obedecendo. Eu te encorajo a continuar obedecendo. Obedecer vai muito além do que não pecar. Porque não pecar é beabá do crente. Não pecar é obrigação. Você não faz mais do que a sua obrigação. E se você está em pecado, conserte a sua vida. Fuja da aparência do mal. Faça um maior esforço para você não cair. Faça um maior esforço para você se santificar e se purificar. Nós temos visto Deus falar semana após semana sobre purificação, sobre santificação. É o compromisso que nós temos com Ele, de obedecer a sua palavra. Sede santos como eu sou santo, é uma ordem. E nós seremos parecidos com Ele, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Agora, obedecer vai muito mais do que não pecar. Obedecer é não fazer o que é certo muitas vezes, por obediência sobre aquilo que Ele está falando. Obedecer é deixar de fazer alguma coisa que nós estávamos fazendo, mas que não tem nada de errado. Às vezes eu trabalhava numa empresa e o Senhor falou, sai, pode sair daí. Aonde que estava errado? Nós estávamos trabalhando, Deus. Estava errado trabalhar? Não que a gente não trabalhe hoje, viu? A gente trabalha bastante. Estava errado trabalhar? Claro que não. Mas Deus falou, sai. Porque já deu tempo. Agora tem um novo ciclo. Recicle. Comece de novo, de uma nova forma, de um novo jeito. Porque o que eu tenho para vocês é diferente, é grande, é bonito, é do meu reino. E o Senhor está falando com todos aqui. Com todos. Aquilo que Ele está falando para você, faça em obediência. Faça em obediência e você vai colher os frutos. Mas pastor, está doendo, eu estou obedecendo, mas não estou suportando. Não sobrevém a nós tentação alguma que não possamos suportar. Antes, com a tentação, Ele também nos dá o escape, o alívio, os recursos que são necessários para nós sairmos dessa situação, para nós rompermos, para nós vencermos. Amém. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Uma situação que desde 2022 estava a ser resolvida. E no meu segundo dia de jejum, o Senhor nos presenteou com a resolução desse problema. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, segundo a nossa obediência. Ele olha e Ele procura. Tem um versículo lá em 1 Crônicas que fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando corações perfeitos que o possa agradar. O Senhor está procurando corações que Ele possa confiar, porque são esses que o Pai procura. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando o coração da Quinha, que canta muito bem. Não é sobre essa adoração que eu estou falando, e não é sobre essa adoração que a palavra de Deus fala, embora o louvor está dentro da adoração, é uma parte da adoração, mas Ele está procurando verdadeiros corações que têm o desejo de agradá-lo, de obedecê-lo, de fazer a vontade dEle. Corações que vivem uma vida de adoração e não momentos de adoração. Uma vida de adoração e não um culto de adoração. A vida é um culto de adoração. São esses corações que o Senhor está procurando. E os olhos dele estão passando por toda a terra. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Amém. Quantos querem ser encontrados pelo Senhor? Eu quero ser encontrado pelo Senhor. E às vezes você acha que Deus não está te vendo, Tati. Mas Ele está te vendo. Às vezes você acha, Paulo, que o Senhor não está te vendo, mas Ele está te vendo, Dona Beth. Felipe, Deus está te vendo. Mauro, Deus está te vendo. Jéssica, Deus está te vendo. Gui, Deus está te vendo. Deus está vendo os nossos corações. Agora, o que Ele tem encontrado no nosso interior? Ele precisa de corações dispostos.
Ele quer nos encontrar. Somos nós que muitas vezes não permitimos. Somos nós que não mudamos e não mudamos o nosso coração. Meus irmãos, eu não nasci crente. Eu não nasci crente. Sabe quando eu me converti? Hoje cedo, mais uma vez. É uma luta constante, todos os dias, nós matando a carne. É verdade. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu aceitei Jesus com 17 anos e vivi uma vida mundana dentro da igreja durante 10 anos. Com 27 anos para 28 anos eu encontrei Jesus dentro da igreja. Olha, às vezes a gente encontra Jesus dentro da igreja. E eu tive um impacto. Eu tive um encontro inesquecível. Eu nunca mais vou me esquecer do que ele fez naquele dia. Ele me lançou ao chão. E a partir daquele dia eu fiz um voto com Deus. Eu nunca mais vou deixar de te obedecer. Porque o contrário de obedecer não é desobedecer. O contrário de obedecer é não obedecer. Qual que é a diferença? Abraão ouviu do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu da terra dele, foi para outra terra e tal, estava ele e Sara, sua esposa. Só que Ló foi junto. Ló foi junto. Quando Deus prometeu para ele: a terra que eu te mostrarei, vocês serão muito abençoados. Abraão não viu o que o Senhor faria antes dele ter se separado de Ló. Deus só mostra para ele as estrelas dos céus e a areia do mar. E fala: se você quiser conseguir contar, são essas as bênçãos que eu derramarei sobre você e sobre a sua descendência. Só aconteceu isso quando ele se separou de Ló. Por quê? Porque ele obedeceu? Ele obedeceu, mas ele obedeceu em partes. Ele desobedeceu? Não, ele não desobedeceu. Mas ele levou Ló junto. Deus não falou para ele levar Ló junto. Então obedecer em partes é não obedecer. Não é desobedecer, é não obedecer. Eu preciso obedecer 100%, integralmente, tudo que ele me fala. E lembrar que a chuva cai dia após dia sobre a minha vida. Amém. Plantou a semente? Está convicto de que fez a sua parte, está fazendo a sua parte em obediência? Agora, dia após dia, viva o processo. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este é hoje. Por que ele não falou: estes são os dias que o Senhor fez, alegrem-se em todos eles? Porque é dia após dia. Amanhã a gente acorda e fala de novo. Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. Terça-feira, Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. É assim por diante. É dia após dia. Vivendo o processo, o ciclo. Crescendo na graça, na misericórdia, em maturidade. Para que assim, quando vier a chuva serôdia, aleluia, a gente possa colher os frutos de uma vida de obediência. Amém. A chuva temporã também pode significar a descida do Espírito Santo. E a chuva serôdia, o avivamento e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que essa palavra, meus irmãos, não fique aqui. Não fique aqui andando por essa chácara. Que essa palavra não fique por aqui, perdida por aí. Mas que essa palavra ecoe no seu coração durante toda essa semana. E em todos os momentos que você precisar tomar uma decisão, você decida por Jesus. Ah, mas eu já me decidi por Jesus. Nas suas decisões você pode decidir por outra coisa que não seja Jesus.
Então que todos os dias, em todas as nossas decisões, nós possamos decidir por Jesus. E o que é decidir por Jesus? Decidir por Jesus é decidir pela verdade. Sempre. Pela verdade. Sempre. Não importam as circunstâncias. Nós temos compromisso com a verdade. Sempre. Não importa se vai doer no outro, porque a verdade cura. Quando a verdade bate de frente, ela machuca, a gente fica zangado, mas ela cura. Então tomar decisão em Jesus é tomar decisão com a verdade. Tomar decisão com Jesus é tomar decisão na humildade. Você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa machucar ninguém. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa furar a fila de ninguém. Humildade. Tomar a decisão com Jesus é tomar a decisão olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que tem valor eterno. O que tem valor eterno? Pessoas têm valor eterno. E aí a gente está lá no banco, né, Tomás? Tomando decisões importantes e a gente só está olhando para os números. Não. Estou usando o Tomás de exemplo porque eu sei que ele olha para as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas. Atrás de uma mesa de um gerente tem uma pessoa com necessidades. Isso pode ser a oportunidade que eu tenho de falar daquele que pode todas as coisas. Fique com essa palavra. Que o Senhor continue a falar no teu coração. Que o Espírito de Deus leve você ouvindo a voz dele todos os dias. Se você tiver ouvidos, como diz as Escrituras, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai entender que congregar não é picar cartão e nem colocar digital em um relógio de ponta. Congregar é receber o novo do Senhor em um momento que você se dispõe a adorar o nome dele. Sabe por quê? Porque eu já ouvi alguém dizendo que todo domingo é a mesma coisa. É a mesma coisa para aqueles que não estão com o coração aberto. Como? Meus irmãos, se fosse a mesma coisa, eu ia ser o primeiro a falar. Pode parar tudo. Está tudo errado. Mas domingo após domingo, o Senhor tem falado conosco de uma maneira profunda e sobrenatural. Só não vive quem não quer. Só não vive quem não quer. E assim nós vamos ficar com essa palavra, refletindo sobre a nossa vida e glorificando o Senhor todos os dias, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?